Abud. O senhor vai ser ouvido, foi inicialmente denunciado e a ação penal foi suspensa em relação ao senhor por conta do acordo de colaboração que o senhor firmou. Vai ser ouvido então na condição de testemunha, indicado pela acusação e também pela defesa de Samir Assad. Como testemunha, deve apenas relatar a verdade do que souber e for perguntado, sob pena do crime de falso testemunho. Além disso, o senhor tem o compromisso, por conta da colaboração que formalizou, de relatar apenas a verdade e não deixar de responder as perguntas que forem feitas, sob pena de uma eventual violação da sua colaboração e uma consequência para o senhor, né? Então eu passo já a palavra ao Ministério Público Federal. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Marcelo. Boa tarde. Senhor Marcelo, essa ação penal, ela versa, dentre outros fatos, sobre um conjunto de operações de lavagem de dinheiro que envolveu a consultora Norberto Odebrecht, e sobre os quais os senhores já inclusive prestaram depoimento nos termos de colaboração. Eu pergunto ao senhor, então, de forma sucinta, quando dentro dos fatos que envolvem o senhor, Samir Assad, Adir Assad, quando que os senhores começaram a ter transações com a Odebrecht? Foi em final de 2009, começo de 2010. Certo. Nessa época, final de 2009, 2010, os senhores já desenvolviam operações de geração de valores em espécie para empreiteiras investigadas na Lava Jato? Sim. Então, me permita aqui brevemente umas questões sobre isso. Como funcionava essa operação de geração de valores em espécie? Normalmente eram emitidos faturas acima do real. Então você tinha um faturamento de 100 mil, porque a gente tinha algumas máquinas que de fato trabalhavam. Uhum. Pelo menos na empresa Legend. Aí o cliente pedia para aumentar para 1 milhão, por exemplo. E essa diferença, deduzido um custo, que era uma comissão e um custo de arrumar o dinheiro em espécie, normalmente se pagava em torno de 2% por isso, era devolvido para a empreiteira. Em espécie. Como que funcionava a divisão de tarefas para que isso acontecesse entre o senhor, Adir, Samir, outras pessoas que participavam? Eu trabalhava com a Adir, era sócio dele inicialmente na nossa primeira empresa de engenharia, onde de fato a gente prestava serviços de engenharia, até que começou a ver essa história do superfaturamento para gerar caixa para essas empreiteiras. Certo. Normalmente os contatos comerciais eram feitos pelo Adir. O Samir trazia alguns clientes que ele tinha conhecimento para arrumar a geração de caixa também para eles em espécie. Eu era responsável por cuidar das obras onde a gente tinha efetivamente máquina e também por cuidar da programação de devolução do dinheiro para essas empresas. Certo. E essas atividades, me refiro às ilícitas de devolução de valores em espécie, elas iniciaram aproximadamente em que ano? 2007, 2008. O senhor se recorda se dentre as empresas para as quais eram fornecidos valores em espécie estavam algumas das investigadas no âmbito da Operação Lava Jato? Sim. O senhor poderia nomear algumas delas? Andrade, Delta, Galvão Engenharia, Triunfo, entre outras. Certo. E uma vez gerados os valores em espécie, os senhores restituíam os valores em espécie especificamente para executivos das empreiteiras, por vezes entregavam para terceiras pessoas, como funcionava? Normalmente eram devolvidas para as empreiteiras. Por exemplo, no caso da Andrade Gutierrez, eles tinham um caixa lá em São Paulo, um responsável por esse caixa único, e o dinheiro ia sempre para lá na sede da empresa em São Paulo,
entregue para essa pessoa que era o responsável pelo caixa. Uhum. É um exemplo. E No caso da Delta, por exemplo, do Rio de Janeiro, eles mandavam pessoas no nosso escritório retirar o dinheiro em espécie. escritório na Avenida Iraí? Na Iraí. No caso da Odebrecht, também acontecia isso. Iam pessoas retirar dinheiro na Iraí. Certo. O senhor falou normalmente era assim que funcionava. Em alguns casos, o senhor recorda de terem sido entregues valores em espécie para agentes políticos ou públicos, por exemplo? Não, já mandamos entregar dinheiro em outros lugares que não fossem em São Paulo, mas normalmente era para escritórios ou pessoas do cliente, da construtora. Uhum. Existiam escritórios onde eram entregues valores que os senhores não sabiam quem estava recebendo, se era vinculado ou não à empreiteira? Eu não sei te responder exatamente isso. Certo. Não sei. Voltando então ao assunto Odebrecht, como é que surgiu, o senhor falou que as operações de geração de valores em espécie a partir de contratos ideologicamente falsos começou em 2007, e o senhor falou que em 2009 ou 2010 se iniciou Essa operação com a Odebrecht. isso. Como que esse assunto, como que a Odebrecht passou a ter transações financeiras com o grupo dos senhores? O Samir conhecia já a Odebrecht, tinha negócios com eles, e trouxe para a gente a Odebrecht, que estava numa fase que estava precisando de mais geração de caixa. Então, eles vieram até nós também para conseguir uma parte do dinheiro que eles precisavam. Quando o senhor fala caixa, é disponibilidade em Em espécie. espécie, exatamente isso. Houve uma reunião, então, entre o ADIR com representantes da Odebrecht, onde eles expuseram essa necessidade de maior volume de valores em espécie. O Adir, quando o Samir chamou, ele foi na sede da empresa, lá no Shopping Eldorado, lá onde era a sede da Odebrecht, sentou com os dois gerentes daquela área de operações estruturadas, que era o Fernando e o Fernando Milhaço, e o... esqueci o nome do outro. Olívio, Não, Luiz, Eduardo. o Luizinho. E lá eles combinaram como que isso ia funcionar. E como que foi combinado? Qual que era a forma como se geraria, como os senhores geraram valores em espécie para o Odebrecht? Foi assim, eles tinham dinheiro no exterior, a Odebrecht, e precisavam transformar aquele dinheiro que eles tinham no exterior em espécie aqui no Brasil. Então, foi apresentado para eles, o Adir apresentou para eles o Tacla, o Rodrigo Tacla. Rodrigo Tacla Duran. Isso, Duran, que tinha algumas empresas na área de comunicações de dados, não só aqui na América Latina, como também na Espanha. Uhum. Eles faziam contratos entre essas empresas do exterior, que eram da Odebrecht, com essas empresas do Duran. Certo. Transferiam o dinheiro para essas empresas do Duran e, por sua vez, o Duran mandava esse dinheiro para um dos fornecedores de dinheiro em espécie que a gente tinha, que naquela época era um chinês que chamava Eric, Uhum. e ele recebia esse dinheiro em Hong Kong e entregava para a gente, deduzida a comissão dele, em espécie lá em São Paulo. Uhum. Chegava lá na Iraí. Certo. Além dessa operação envolvendo esse doleiro que o senhor acabou de mencionar, qual é o nome? Eric. O senhor recorda também de ter ocorrido operações em que os senhores retiraram valores em espécie no Brasil? Sim. Como foram essas operações? O Adir tinha uma relação pessoal de amizade com o Paulo Vieira de Souza, Uhum. e o Paulo Vieira de Souza dispunha de dinheiro em espécie, Certo. que ele também pretendia enviar para o exterior. Então, Certo. no mesmo sistema, usando o Duran,
a gente recebia este dinheiro em espécie e via o Duran, o equivalente deduzido da comissão, era depositado aonde que o Paulo pedia. No exterior daí? No exterior. O senhor tem ideia de quanto foi movimentado por meio dessa operação específica que envolveu o Paulo Vieira de Souza? Através de nós foi em torno de uns 30 milhões de reais. Que o senhor tenha participado? Não, eu vi o dinheiro chegar lá e como eu que tinha que separar para entregar para os representantes do Odebrecht que iam buscar, eu sei que foi em torno de 30 milhões de reais que nós recebemos por essa fonte. Só no tocante ao montante que foi movimentado, eu faço referência aqui ao anexo 24 da denúncia, termo de colaboração que o senhor prestou, assunto geração de dinheiro em espécie para o Odebrecht. Sim. Nesse termo, o senhor mencionou essa operação envolvendo Paulo Vieira de Souza e disse o seguinte, abre aspas, que o colaborador estima ter retirado com Paulo Vieira de Souza e repassado ao Odebrecht o equivalente em reais a 40 milhões de dólares, nessas operações entre fins de 2010 e meados de 2011. Se envolver essas operações triangulares via Duran, sim. Retirado com Paulo Vieira de Souza, é o que o senhor mencionou. Não, aí vinha em reais, e o Duran mandava para fora, fazendo essa triangulação, Odebrecht, Duran, nós, certo. Paulo. Então eu pergunto aqui especificamente em relação a Paulo Vieira de Souza, porque ele é acusado nessa ação penal sobre a qual a gente está sendo instruída hoje. As operações que envolveram retirada de valores em espécie com Paulo Vieira de Souza, através do Duran... somado com o Duran e diretamente, davam 100 milhões de reais, sim. Certo. Vamos... Como que os valores eram retirados com o senhor Paulo Vieira de Souza? Funcionários nossos se dirigiam ao endereço de uma casa onde ele guardava esse dinheiro, e às vezes o próprio Adir, iam retirar o dinheiro. O senhor se recorda localização dessa casa? Sei que é no bairro da Vila Nova Conceição, em São Paulo. Sempre nesse endereço, ou o senhor recorda de terem sido retirados em outros locais também? Mencionaram também um apartamento na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Além do senhor Adir Assad, que fez essas retiradas, o senhor acabou de mencionar, o senhor mencionou funcionários. Quem seriam esses funcionários? Normalmente era o Valdemar. O senhor se recorda do sobrenome? Não. É que a gente chamava ele de Val, pelo apelido, entendeu? Mas é Valdemar. Certo. E ele levava às vezes o nosso vigilante, que ficava tomando conta ali do escritório. O senhor se recorda do nome? Ademir. Ademir. Para ajudá-lo. E aí o que ele fazia? Ele ia retirar os valores nesses endereços que o senhor citou, na Vila Nova Conceição e Brigadeiro Luiz Antônio? Isso. E fazia o que com o dinheiro na sequência? Ele levava para Iraí. E depois que o dinheiro estava na Iraí, era o escritório dos senhores? Isso. O que acontecia na sequência? Tinha uma programação do pessoal da Odebrecht de retirada. Então ele falava, qual a sua disponibilidade hoje? Ele falava, tem 3 milhões. Tá, vou mandar aí o pessoal retirar 1 milhão hoje, 1 milhão amanhã, 1 milhão depois da manhã. Combinava, o Fernando combinava comigo a programação de retirada do dinheiro. Certo. Fernando Milhaço. Fernando Milhaço. Essas operações de retirada de valores em espécie que eram angariados com Paulo Vieira de Souza, elas eram identificadas de alguma maneira? Como que o senhor se comunicava com o Milhaço para identificar esse tipo de operação? Na verdade, a gente não identificava para ele a fonte, né? Quer dizer, no começo não tinha essa necessidade. Só quando começou a necessidade do Paulo de mandar para o exterior,
E com a entrada do Duran no meio desse negócio, que passou a ser identificado, entendeu? Mas era simples, a gente recebia os valores que eram retirados com o Paulo e disponibilizava para o Odebrecht. Aí o Fernando passava uma programação da necessidade dele, que dia iam retirar o dinheiro e quanto. Como que o senhor se comunicava com o Fernando? Normalmente ele mandava e-mail ou pessoalmente passava a orientação para alguém. Certo. O senhor mencionou agora um fato, e aí eu pergunto ao senhor para que nós possamos esclarecer. O senhor mencionou como se fosse 2 tempos de operações envolvendo retirada de valores em espécie com o Paulo Vieira de Souza. O primeiro momento onde não havia a participação do Rodrigo Duran e um segundo momento onde havia, é correto? Correto. O senhor se recorda quando que começaram as operações nas quais participavam o Rodrigo Duran? No início de 2010. Certo. E essa operação ela foi... era de conhecimento dos executivos da Odebrecht? Ela foi... Sim, o Fernando tinha conhecimento de tudo isso, inclusive porque ele fazia os contratos para mandar o dinheiro para o Duran, que por sua vez mandava para onde o Paulo precisava. Certo. Essas remessas para Duran se davam no exterior? No exterior. O senhor sabe dizer se essas empresas do Rodrigo Duran no exterior prestaram algum serviço, de fato? Não sei dizer. O senhor sabe dizer para quais contas foram remetidos no exterior essas operações? Também não sei, essa parte eu não entrava nisso. Nessas operações que o senhor referiu, especificamente aqui as operações nas quais participavam o senhor, né, Adir Assad, Samir Assad participava dessas operações também? Nessas operações, ele fazia parte, como ele trouxe o cliente, quer dizer, uma comissão que era recebida, era dividida entre Adir, Samir e também o Duran. Certo. A parte Adir, quer dizer, era a nossa parte. Como funcionava essa questão da comissão? Então, de um lado se tinha o Odebrecht necessitando de valores em espécie. De outro lado se tinha o Paulo Souza, conforme o senhor acabou de mencionar, que dispunha dos valores em espécie, mas queria recebê-los no exterior. Sim. Como que os senhores eram comissionados para fazer a conexão entre essas duas pontas? Existia, por exemplo, a gente cobrava uma comissão da Odebrecht de 5%. Do valor da operação? Do valor da operação. No Brasil ou no exterior? Tanto fazia, quer dizer, quando a gente entrava no meio para fazer a operação, 5% era a comissão. Essa comissão pagava o comercial do Samir, pagava o operacional nosso, pagava o Duran pelas operações que ele fazia para o Odebrecht. Isso era dividido entre todos, 5%? Entre todos. Inclusive Samir Assad recebia parte dessa comissão? Samir Assad. Os senhores mantiveram, antes dessas operações, os senhores mantiveram negócios com o Rodrigo Tacla Duran de geração de valores em espécie? Não. Não. Ele começou com a gente justamente quando veio o Odebrecht. Certo. Como que se fazia o encontro de contas, no seguinte sentido? Como que se sabia exatamente que estava sendo depositado no exterior o montante equivalente ao valor que estava sendo disponibilizado em espécie no Brasil? Existia uma planilha de controle que o Fernando fazia e que a gente conferia. Como que funcionava essa planilha, então, o controle? Ele tinha um controle no sistema dele, que você deve conhecer, que chamava de Drausius. Sim. E, periodicamente, me dirigia ao escritório dele e a gente checava os números. Eu tinha meu controle de quanto dinheiro eu tinha mandado, quando, para quem, segundo a orientação dele, e batia para ver se ele tinha enviado
o equivalente, entendeu? Às vezes a gente até estava na frente de mandar dinheiro para ele antes dele consumar a transferência no exterior. Acontecia algumas vezes. Participavam dessas reuniões, ou de algumas dessas reuniões, o senhor Rodrigo Trocadura também? Comigo não. Comigo não, mas com o Adir acho que ele foi algumas vezes. Certo. E o senhor participou de alguma reunião em que esteve presente o próprio Paulo de Souza? Não. Tive uma vez só junto com o Adir, uma única vez, na casa do Paulo. E o que foi discutido nessa vez? Uma diferença de valor que estava dando entre o que o Paulo tinha enviado e o que ele achava que tinha enviado, que a gente tinha recebido. Então fomos levar as planilhas para comparar, nada mais que isso. Nessa oportunidade, se discutia então um descasamento entre a entrega de valores em espécie e o quanto foi depositado no exterior? Isso. O senhor se recorda exatamente a ordem de valores da diferença? Em torno de $1 milhão. O que o senhor Paulo de Souza dizia especificamente? Que ele não tinha recebido $1 milhão? Que pela contabilidade dele tinha uma diferença de $1 milhão. Então ele tinha um controle também dessas transações? Sim. O senhor mencionou também no seu termo de colaboração um episódio específico sobre notas que eram retiradas no apartamento na Brigadeiro Luiz. O senhor poderia resgatar esses fatos aqui para a instrução desse inquérito? Bom, esse dinheiro normalmente vinha em malas. E o que me marcou é que às vezes essas notas vinham muito úmidas, emboloradas, e para que a gente pudesse mandá-las depois para o cliente, a gente às vezes tinha que deixar elas ao sol, para sair o cheiro, secar, porque você via que era guardada há muito tempo assim em lugar fechado, e você sabe que dinheiro, o que não falta ali é fungo, bactéria, isso acaba gerando esse tipo de umidade e odor no dinheiro. E como que os senhores faziam para deixar ele ao sol? Deixavam aonde as notas? Lá no nosso escritório, numa varanda que a gente tinha no andar superior, que tomava sol o dia inteiro, eram estendidas esse dinheiro até secar direitinho e sair essa umidade e esse cheiro. Quem participava desse processo de estender as notas era o senhor mesmo, o senhor Valdemar? Eram os funcionários, o Valdemar, a secretária que às vezes ajudava. A secretária seria... Tinha a Sandra, tinha a Sônia, que também era sócia da Rockstar, elas ajudavam a fazer esse trabalho. Certo. O senhor recorda aproximadamente quantas malas foram retiradas nesse apartamento? Não. Nas vezes em que os senhores estendiam, eram mais de uma mala de dinheiro em espécie? Sim. Eram notas de que valor? 50 e 100 reais. O senhor estima quanto que havia em cada mala? Qual era o tamanho da mala? $1 milhão, $1,5 milhão por mala. Era mala grande, aquelas malas maiores de viagem. Notas de 50 ou 100. O senhor se recorda de aproximadamente, só para que a gente tente dimensionar os valores aqui, quantas malas o senhor foram estendidas? 2, 3 em uma ocasião, 1, 2 em outra ocasião, nem vinham todas juntas, entendeu? Uhum. Nem na mesma ocasião. Essa questão do cheiro, do mau cheiro das notas, também acontecia quando o dinheiro era retirado no imóvel da Vila Nova Conceição? Não me recordo dessa porque eles falaram, os funcionários falaram que foi de lá que eles tinham trazido aquele dinheiro que estava daquela maneira. Quem retirava os valores em nome da Odebrecht ou em favor da Odebrecht, os valores em espécie, depois desse processo os senhores coletarem com o Paulo Vieira de Souza? O senhor se recorda se eram pessoas diretamente vinculadas ao Odebrecht ou eram... Não, eram pessoas que eram do Rio de Janeiro, que a gente chamava eles de cariocas, que trabalhavam com o Álvaro Novice. Perfeito.
Alguma vez também aconteceu de os senhores entregarem esses valores em espécie em algum endereço indicado pelo Álvaro ou pela Odebrecht, ao invés de... Não, sempre eles retiraram. O senhor controlou todos os processos de entrega ou é possível que tenha ocorrido algumas entregas sem que o senhor tenha conhecimento? Não, é possível que tenha ocorrido, sim. Porque, às vezes eu me ausentava por motivo de viagem, outra coisa, e quem controlava isso na minha ausência era a Sônia Branco. Uhum. O senhor Adir Assad, quando prestou depoimento de colaboração sobre esses fatos, ele citou que foi pessoalmente com um automóvel estilo Perua retirar valores no imóvel da Vila Nova Conceição. Ele relatou isso para o senhor? Sim. O que ele relatou para o senhor? Ele chegou no escritório com algumas malas de dinheiro e falou que tinha ido retirar nessa casa da Vila Nova, que era onde o Paulo guardava dinheiro. Paulo de Souza. Paulo. As comissões foram pagas aos senhores de que maneira dessas operações? Ou eram deduzidas eram do valor? Deduzidas do valor a ser entregue. Em espécie? Em espécie. O senhor sabe dizer a origem desses valores em espécie que Paulo de Souza tinha consigo? Não tenho ideia. Alguma vez Paulo de Souza disse ao senhor o motivo pelo qual ele queria receber os valores no exterior, ao invés de tê-los em espécie no Brasil? Não, para mim, Ou nunca tive esse tipo de conversa com ele. O senhor sabe dizer se Paulo de Souza se valia de algum agente financeiro no exterior para controlar suas contas, ou ele controlava pessoalmente, ou o Rodrigo Duran controlava? Eu não tenho esse tipo de informação. Certo. O senhor mencionou até agora sobre entregas feitas em São Paulo, mas no termo de colaboração o senhor mencionou também que fizeram algumas entregas a pedido da Odebrecht no Rio de Janeiro. O senhor se recorda desses fatos? Recordo. Por algum motivo o pessoal não pôde vir buscar o dinheiro, pediu que a gente entregasse no Rio de Janeiro. Aos cuidados Era sempre para a própria Odebrecht, Uhum. não para terceiros. Um último esclarecimento, até porque eu acho que é um aspecto central aqui da instrução, das operações que envolveram os senhores, o senhor Adir, Samir Assad, a Odebrecht, os pagamentos via Tacla Duran no exterior e a retirada de valor em espécie com Paulo Vieira de Souza. Essas operações que totalizaram cerca de 40 milhões de dólares, o respectivo em reais, Sim. em 2010 e 2011? Não, final de 2009 e o ano de 2010. O senhor mencionou em termos de colaboração entre fins de 2010 e meados de 2011. Pode ser, é tanto tempo que eu posso ter esquecido, mas é por aí, durou um ano e meio mais ou menos. Certo. O senhor chegou a utilizar-se do sistema Drausis, que o senhor referiu anteriormente? Nós chegamos a adquirir uma versão, né, uma licença, compramos essa licença, mas acabamos não utilizando, porque em 2012 cessou totalmente as nossas operações, cessaram meados de 2012 100%, e a gente acabado de instalar, ainda estava conhecendo o sistema, nem usamos. Certo. Questões finais, Excelência. O senhor teve conhecimento de uma conta mantida no exterior, chamada Tec Pro? Eu fiquei sabendo depois pelo Adir, que era uma conta que ele tinha, onde ele recebia a parte de comissão dele das operações no exterior. Ele que me contou isso.
comissões dessas operações de retiradas com o Paulo de Souza? Não, as que ele fazia por intermédio do Duran, seja com o Paulo de Souza, ou sei lá se ele fez com terceiros. Mas a comissão que ele fazia jus, ele pedia para o Duran transferir para essa conta a comissão dele. Certo. Um esclarecimento. Boa tarde, Marcelo. Nessas operações que o senhor acabou de descrever, o senhor Paulo Souza, ele também recebia comissões ou, digamos assim, o intuito dele era apenas receber o dinheiro no exterior? Eu não tenho conhecimento que ele recebia comissões. Eu acho que o intuito dele era transferir o dinheiro dele para o exterior. Tá. Sem mais perguntas. Só um segundo, excelência. Por acaso o senhor não saberia os nomes dos emissários de Álvaro Noviço, que o senhor intitulou cariocas? Não. Eles vinham com uma senha, falavam a senha que estava combinada e não entrava nesse mérito dos nomes, nada disso. Certo. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado, senhor Marcelo. Em ordem, a defesa de Samir Nassadi. Obrigado, excelência. Boa tarde, Marcelo. Marcelo, você já comentou diversas coisas, eu preciso aprofundar aqui contigo, por gentileza. Com relação ao percentual do dinheiro dividido entre você, Adir e Samir, era uma divisão por operação ou vou imaginar um faturamento total do mês? Como é que era feita? Não, era por operação. Por operação. Todas as operações o Samir fazia parte? Do negócio de vocês? Não. Não. Ele fazia parte daquelas que ele trazia o cliente. Perfeito. Você comentou que às vezes quando você não estava, a Sônia organizava essa contabilidade. Ela era confiável, não a Sandra? A contabilidade em si era confiável? Sim. Porque teve um episódio que consta de vocês serem cobrados de 6 bilhões a mais que deviam ser pagos, que na conta de vocês não estava, e alguém dizia que deveria ter que pagar. Vocês chegaram a discutir sobre isso, vocês se recordam? 6 milhões de reais. Eu me lembro que teve uma diferença também na contabilidade do Fernando Miliati com a nossa, na qual eu fui ao Fernando bater as contas e achamos a diferença. Tá. Não desapareceu. Tá, então estava organizado, então não estava faltando. Eu quero dizer, cérebro organizado, que a gente pode afirmar, você pode afirmar que todas as operações que o Samir deveria receber comissão, ele efetivamente recebeu, ou ele pode não ter recebido eventualmente alguma coisa? Eu acredito que todas que ele deveria receber a comissão, ele recebeu. Ótimo. Após algum tempo, o Rodrigo, o Tacla Duran, o Luiz e o Fernando Milhaço começaram a conversar entre eles. Sim. Eles continuaram as operações. Como eu expliquei, nós cessamos 100% nossas operações meados de 2012. Dali para frente, fiquei sabendo que eles continuaram fazendo algumas operações. Tá. Enquanto vocês também eles faziam operações em paralelo que não eram do conhecimento de vocês? Não tenho como te afirmar isso. Tá. Eu vou ser bem específico. A denúncia atrás que foram feitas 67 vezes Por pagamentos. Não, acusação é de 67 crimes de lavagem. Quando eu falei em 30 milhões, na verdade estava falando em 30 e poucas operações, não significa que... Então, como desmembrar essa quantidade? Porque Não sei, mas eu acho que... Queria entender esse número 67. Então, eu acho que nós fizemos umas 30 e poucas operações que deram 100 milhões de reais. Tá. Agora, se as 67 incluíam operações onde o Duran fazia direto com o Fernando, não sei.
Deve incluir, com certeza deve incluir. Porque dentro do seu controle, então, já que era bem organizado, eu gostaria de que você me elencasse ou se socorresse algum documento para dizer as 67 vezes que foram Não realizados existe isso. mais essa... Por quê? Foi destruído? Foi apreendido? Na época que nós cessamos todas as operações, muito desses documentos, etc., inclusive eu tinha um pendrive desse controle que desapareceu. Tá? Desapareceu. Sumiu. Alguém tirou lá do escritório e nunca mais achamos esse pendrive. Tá. Então vamos na sua memória mesmo. O senhor que lembre das 67. Dia, local, valor. Impossível. Tenta lembrar Difícil. uma, Muito duas, difícil. 3, 5, 10, pelo menos. Eu posso dizer que normalmente as entregas eram feitas em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de reais em espécie. Tá? Digamos que a média fosse de 1,5 milhão, às vezes foi até mais, teve dia que foi 3. Mas se a gente fizer uma média de 1,5 milhão, nós vamos falar em 90 milhões de reais. Eu falei que a gente deve ter feito algo como 100 milhões. É isso mesmo. Operações abaixo disso, então, não eram feitas por vocês? Não, difícil ser menos de 1 milhão. Isso é uma... Podemos levar isso como uma linha de raciocínio da sua... Veja, só vamos pedir para que a testemunha ela seja objetiva, não de forma Não quero de induzir, suposição, quero de conjecturas, né? que firme a... Não, é o que eu estou te falando. As retiradas, inclusive pelo volume... Exemplo, 200 mil reais era uma operação possível ser de vocês? 300 mil reais, 263.500 reais, 412, Mas você 460. está falando com referência à entrega em espécie ou você está falando... Operações pelo sistema. Silêncio, será que o doutor poderia indicar as Me folhas? perdoe, folha 89 e 90 da denúncia. Me perdoe, doutor. Perfeito. Essas É a são tabela. operações sobre as quais foram identificados os nomes Kibe e Esfirra no codinome da Odebrecht. Não que tenham sido esses os valores que o senhor está mencionando. Mas eu queria saber o que ele quer dizer com relação a isso. Porque as 67 estão aqui, né? Sim. Eu vou então fazer a leitura da denúncia para que fique bem delineado isso. Diz a denúncia, a página 89, tais operações que são informadas no bojo do sistema em apreço pelos próprios agentes nela envolvidos, nomeadamente Álvaro Novi, seus emissários Fernando Miliácio, Luiz Eduardo da Rocha Soares, Rodrigo Tacla Duran e Adir Assade, e totalizam 64.004.912 reais, podem ser assim sintetizadas. Aí vem uma descrição, a partir de 1º de outubro de 2010, 1 milhão, aí tem, por exemplo, em 3 de fevereiro de 2011, 500 mil, mais adiante, em 26 de maio de 2011, 290 mil, e são importâncias variadas que somadas dariam os 67 milhões e 4 mil reais. Essa é a indagação agora, Excelência, qual seria especificamente? É isso, porque elas estão denominadas Kibe e Esfirra. E gostaria de que, se fossem, pode confirmar isso, porque a testemunha anterior disse que a nomenclatura da operação era dada após a entrega do dinheiro. Então, não necessariamente o dinheiro que foi entregue por vocês, mas pode ter sido lançado no sistema como se assim fosse. Me desculpe, Excelência, mas não foi dito que a nomeação se dava depois. Eu acho que essa foi uma interpretação do aqui na denúncia, eu vou ler novamente. Foi sim. Um pouco antes diz o seguinte: nesta senda, eu só vou ler aqui, nessa senda, em consulta ao sistema DROS, restou possível identificar para o período de 1 de 10 de 2010 a 14 de 12 de 2011 a realização de 67 operações denominadas Kibe e Esfirra, consistente na retirada de valores por Álvaro Novi junto a Adir Assade, para que fossem entregues a agentes públicos e políticos no contexto dos acertos escusos mantidos pelo Grupo Odebrecht. Esse é o que consta na denúncia. O Samir tinha operações dele diretamente com o Fernando, das quais não participávamos. Tá? Então pode ser que esses valores quebrados que você está mencionando tenham sido feitas por ele. Entendi.
Mais perguntas, Excelência? Me perdoe, para finalizar. Kibe e Esfirra, Dragão, quem são, sabe? Sei porque eu li, mas Então, eu não conhecia os apelidos. Vocês não se chamavam assim? Não, em absoluto. É que o pessoal da Odebrecht, das operações estruturadas, eles davam apelido para todos os elementos com quem eles tinham contato. Para não chamar pelos nomes, evidentemente, para não deixar tipo de, como se diz, provas. Uhum. Não sei quem era o Kibe, quem era a Esfirra, quem era o Dragão. Sei depois que eu li aqui na denúncia. O senhor tomou conhecimento pela denúncia. Pela denúncia. Agora sim, Excelência, obrigado, senhor Mais. Pela ordem, a defesa de Fernando Migliaccio. Obrigado. Boa tarde, senhor Marcelo. Meu nome é Carlos Chamas, sou advogado do Fernando Migliaccio. Senhor Marcelo, são pouquíssimas perguntas. O senhor conheceu, então, efetivamente, fisicamente, o Fernando Migliaccio? Sim. Em que ano foi isso? 2009. Foi, então, no começo das operações. Quem que te apresentou ele? O Samir. Foi o Samir. Então, o contato em comum entre você e a empresa Odebrecht, o Fernando e o Luizinho, como o senhor mencionou, era o Samir, não era o Adir. Não, o Adir e eu foram apresentados posteriormente, porque o Samir trabalhava com o Odebrecht. Entendi. Antes da gente começar. Especificamente com o setor de operações estruturadas ou trabalhava com a empresa o que eu como um tenho todo? conhecimento era com o Fernando, no setor de operações Você estruturadas. sabe mais ou menos desde quando isso? Não. Tá bom. Uma outra pergunta quem apresentou o Rodrigo Tacla Duran para o Odebrecht foi o senhor, foi o Samir, foi o Adir? Eu acho que foi o Adir. Ele era amigo do Adir, então? Conhecido do Adir. Certo. E o seu Paulo Vieira jamais foi apresentado para o Odebrecht? Jamais. Eles nunca tiveram contato Não. com ele? Tá certo. O senhor também, aí é só uma última dúvida, o senhor mencionou que trocava e-mails com o Fernando, que ele lhe passaria... Era com o Fernando ou era algum funcionário dele? Não. Às vezes o Fernando me passava um e-mail Com planilhas de controle? com alguma programação pedindo... O senhor se recorda de que e-mail ele te mandava isso? ele também tinha codinome, cara. Qual era o e-mail do senhor, então, nessa época que o senhor utilizava para manter esse contato? Eu tinha um e-mail da Legend Engenheiros. Certo. E nesse e-mail... O senhor consegue declinar qual era o e-mail? O meu Isso. era marcelo.abud@legend.com.br. Abud, como escreve o sobrenome do senhor mesmo? Mesmo nome. Tá. Sem mais. Defesa denunciado Olívio Rodrigues. Defesa denunciado Paulo Vieira. Depois os colegas complementam. Boa tarde, senhor Marcelo, tudo bem? Boa tarde. Estou partindo da premissa que há veracidade no teor do seu depoimento. Fazer uma pergunta, inclusive é importante a fixação de competência do juízo, que tem uma exceção ainda não apreciada e tem uma reclamação no Supremo. Pelo que eu entendi, o senhor no seu depoimento foi muito categórico em dizer, respondendo uma pergunta do representante do Ministério Público, que em relação ao dinheiro que foi, segundo o senhor, pego ou na residência da Vila Nova Conceição, ou em um apartamento na Faria Lima, parece, na Brigadeiro, perdão, o senhor não tinha noção da origem daquele valor que, teoricamente, o senhor atribui à posse anterior ao Paulo Vieira de Souza, é verdade isso? É verdade. O senhor também, no seu depoimento, deixou muito claro que a única intenção, e repito, parte do pressuposto que o seu depoimento é verdadeiro, do Paulo era que aquele dinheiro fosse para o exterior. Foi o que eu entendi. Não, porque acho que Claro, todos nós mim. estamos entendendo isso. É perfeito. E eu lhe faço uma última pergunta. Qual é a relação, então, do Paulo com a Petrobras? Ou com a propina paga para a Petrobras? Não tenho a menor ideia. O senhor, na condição de réu colaborador, jamais atestou nos seus depoimentos que aquele suposto dinheiro que foi para o exterior e que por uma via transversa voltou para o Brasil e que aí foi entregue para o Odebrecht teria sido pago teria sido entregue ao Odebrecht para que o Odebrecht fizesse pagamento de propina? Em nenhum momento o senhor fez essa afirmação? Em nenhum momento. Meus colegas continuam indagando, Vossa Senhoria. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde.
O senhor conheceu o Paulo Vieira? Conheci. Uma vez estive com o Adir na casa dele. Na casa dele? Aonde? Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, no Itaim. O senhor esteve no apartamento No dele? apartamento dele. Tá. Para tratar do quê? De uma diferença de contabilidade que deu nos controles de conta dele e nosso. E o senhor tem essa planilha? Não. Não tem? Não. O que foi feito dessa planilha? Ela ficava num pendrive que desapareceu. Naquele pendrive? Isso. Tá. Além do senhor, essa planilha não estava na posse do Adir? Não. Também não? Tá. Desde quando o senhor trabalha com o Adir? 2006. Desde 2006. Quando os senhores montaram uma empresa, é isso? Isso, nós montamos uma empresa de engenharia, na qual a gente fazia consultoria na área de energia, principalmente para levar as grandes empresas para o mercado livre de energia. Tá. E no princípio essa empresa funcionava regularmente. Regularmente. E a partir de 2007, 2008 começou a geração de dinheiro. Isso, foi o nosso primeiro contrato que começou a gerar isso, foi com a Delta Engenharia do Rio de Janeiro. Tá. Como é que vocês tiveram contato com a Delta? Aí você precisa perguntar para o Adir, que foi ele que Foi ele que trouxe. Tá. O senhor pessoalmente já foi buscar dinheiro com Paulo Vieira de Souza? Não. Nunca? Nunca. Tá. Então no seu depoimento prestado na colaboração que está no anexo 24, quando o senhor diz lá que Paulo Vieira, por sua vez, retirava sua comissão e entregava ao colaborador e à Adir em São Paulo, então, na verdade, não foi diretamente para o senhor. Não, não. É sempre para o Adir. Tá. Nessa época, em 2010, 2011, o senhor gerava dinheiro em espécie apenas para a Odebrecht? Não. Para quem mais? Algumas outras empresas que inclusive eu citei aqui para o Andrade Gutierrez. Andrade Gutierrez, Delta Engenharia, Galvão, Triunfo, entre outras. Tá certo. A respeito da geração de dinheiro em espécie para essas outras empreiteiras, o senhor prestou depoimento em outras operações da Operação Lava Jato, que não aqui em Curitiba? Rio de Janeiro, para a 7ª vara lá, o Marcelo Bretas. A respeito de qual dos fatos? O foco principal era a Delta. Era a Delta? Era. Tá. Estou satisfeito, obrigado. Oi, seu Marcelo, tudo bem? Me chamo Luiz. Só por uma questão de ordem, nós precisamos interromper por conta da viabilidade técnica de prosseguimento. Continuação do depoimento, ação penal 501, 3130, 08, 2019, 4047000. O senhor pode novamente repetir seu nome? Marcelo José Abud. Pode prosseguir, excelência. Tudo bem, senhor Marcelo? Tudo. Me chamo Luísa. Só a última pergunta, acho que o senhor deve estar cansado. É o seguinte, eu fiquei um pouco confusa com alguns dos termos que o senhor falou, deve ser muito cansativo, então vou às vezes repetir algumas perguntas, peço até desculpa antecipadamente. Só para eu entender, estou representando o senhor Paulo Vieira, eu quero entender a relação dele, e o senhor falou dessa relação triangular, né? Odebrecht, Rodrigo Tacla e o dinheiro do Paulo. Isso tinha, que o senhor já respondeu também 2 vezes, nenhuma relação de destinação com Petrobras, até onde o senhor se lembra? Não tenho nenhum conhecimento sobre isso. Sim, era para gerar dinheiro para a Odebrecht. Era para a Odebrecht. Perfeito. 2 vezes. 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 2
Ok. Exatamente. E o senhor fez aquela confusão, que o senhor até esclareceu depois para a defesa do Samir, da questão do 30. Na verdade não era 30 milhões, mas é possivelmente 30 operações. Foi mais ou menos o que eu achei. Entendi. E quanto o senhor acha, então, que foi, na verdade, essa relação triangular que o senhor denomina, que teve a participação do Paulo? Quanto que, efetivamente, vocês chegaram a retirar de dinheiro com o Paulo? Acredito que em torno de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais? Reais. Tá, perfeito. E o senhor menciona, então, que esse dinheiro era retirado em espécie e em determinados imóveis localizados em São Paulo. Um imóvel que era uma casa que tinha dinheiro na Vila Nova Conceição, e um apartamento na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, certo? O senhor já esteve em algum desses lugares? Não. Nunca. Então o senhor nunca efetivamente recebeu o dinheiro lá, pegou o dinheiro lá? Não, eu sempre recebia no escritório o dinheiro que saía, teoricamente, desses lugares. O senhor até disse, usou a expressão que o senhor via chegar, né? Isso. Perfeito, via as malas chegarem. E o senhor, então, quem se encarregava de retirar esse dinheiro era? Ou o Adir, ou funcionários. Terceiros. Tá. Do escritório. Perfeito. E essa retirada era feita nesses locais, supostamente, como? De carro. A pessoa ia Carro comum. Carro comum, como se fosse pegar bagagem, né? Uma mala. Pegava a mala. Era assim, porque chegava em malas. E a mala que o senhor veio chegar, como é que ela era? A mala comum, nada de... Sabe, essas malas simples. Mala de viagem, mas mala assim... de viagem simples. Só para esclarecer, que tamanho mais ou menos? Sabe hoje como eles classificam nas viagens pequena, média e grande? Aham. Era grande. A grande. A grande. Acho que, se eu não me engano, a mala que cabe 32 quilos. Acho que sim. Tá. E quanto mais ou menos já era tirado de dinheiro cada uma dessas vezes? Isso ficou registrado já? Era 1,5 milhão? 1 milhão e meio. E qual tipo de notas? Ele já falou também. Já também respondeu. 100 reais. Tá, não, mas sabe por quê, excelências? Eu fui pesquisar o peso de uma nota e eu achei estranho, porque o peso de uma nota de 100 reais ou de 50 reais é 0,25 Veja, gramas. excelência, isso é uma questão já de mérito. A testemunha sim, responde a fatos objetivos. Perfeito, fatos que ela tem objetivos. Eu só quero conhecimento. entender, se é uma mala de 32 quilos e era só para 1 milhão de reais, porque só no caso, a quantidade era 2,5 kg de dinheiro. Não precisava vir uma mala tão grande. As notas vinham assim excelência, eu volto a espalhadas? afirmar isso, é uma questão de mérito que Vossa Excelência pode Não, o senhor abriu a mala, né? Eu gostaria que a senhora reformulasse a pergunta. Talvez a umidade aumente o peso, não sei. Entendi. É porque eu queria entender, porque assim, se realmente vir 1 milhão de reais, 100 reais, suponhamos, né? 100 reais para 1 milhão de reais, eram 10 mil notas. Estender 10 mil notas, essa varanda tinha que ser... Veja, excelência, essa consideração vocês podem fazer mais adiante no mérito da questão. Sim, mas a testemunha se limita a responder fatos concretos. E outra, não foi sempre, foram algumas. Eu não falei que eram todas. Falei que aconteceu 2, 3 malas dividem com esse dinheiro dessa maneira, só. Entendi. Tá, sem mais perguntas. Então está encerrado o depoimento, o senhor está dispensado. Agradeço. Obrigado.